problemas das indústrias vêm causando diversas transformações no nosso planeta. Neste mini documentário, vamos falar sobre como ela afeta o meio ambiente. Uma das primeiras coisas que devemos abordar ao falar da degradação ambiental pelas indústrias é o desmatamento. Afinal, muitas vezes elas desmatam o local para a construção e para a retirada de matéria-prima, sendo fundamental na produção de seus produtos. Podemos citar como exemplos a indústria agropecuária, que desmata para a construção de pastos, e a indústria da celulose, que desmata para conseguir a sua matéria-prima. O desmatamento pode levar animais silvestres a virem para as cidades, colocando a vida de todos em risco. Certamente, o desmatamento é um seríssimo problema, o que nos faz lembrar aos vazamentos industriais, que também afetam o ambiente. Eles costumam acontecer devido ao desgaste, à operação inadequada e à falta de manutenção. Podemos usar de exemplo vazamentos de gás em indústrias químicas. Elas trabalham com diversos gases inflamáveis, os quais podem ocasionar explosões ou incêndios. Caso um incêndio ocorra, ele pode se alastrar para uma área florestal e assim ocasionar queimadas ou, no caso de explosões, danificar o solo e a atmosfera. Inclusive, os vazamentos industriais também são um dos culpados pela poluição dos rios. Falando nisso, é importante dizer que as indústrias contaminam física, química e biologicamente as águas. Um exemplo clássico disto são as indústrias de petróleo, que são altamente contaminantes, geralmente por conta de acidentes no percurso dos navios transportadores, ou vazamento nas estações de extração da matéria-prima. Outro exemplo são as indústrias de produção de celulose, tecidos, tintas e solventes, e até na mineração, que geram metais pesados como o mercúrio e o chumbo, os quais, quando não há tratamento, são despejados diretamente nos rios, afetando a fauna e a flora do lugar. Por isso, algumas indústrias, na tentativa de diminuir a poluição em rios, passou a usar barragens de lixo industrial. Elas são construídas no meio de cursos de água e acumulam substâncias químicas vindas dos minérios. Certamente isso parece bom, mas quando não há manutenção, pode ocasionar o rompimento dela. Quando isso acontece, um tsunami de lama surge, enterrando construções, pessoas e animais, degradando solos e podendo chegar até em outros rios. Essas barragens afetam muitas formas de existência presentes na região, modificando a fauna, fazendo com que eles tenham que procurar outro lugar para viver. A maioria delas não dá conta dos dejetos, por serem mal feitas e acabam se rompendo. Assim como a de Brumadinho, uma tragédia que ocorreu há alguns anos atrás e provocou a morte de milhares de seres. Apesar das barragens serem um possível meio de preservar um pouco mais o ambiente, contendo o lixo industrial que seria jogado no mar e em rios, quando elas se rompem, acabam afetando até mais do que deveriam. Complementando, no episódio de Brumadinho, houve a morte de diversas plantas por conta do lamaçal, e não é garantido que elas voltem a nascer na paisagem. O mesmo se aplica aos animais, conforme mostra uma matéria produzida pelo jornal O Globo. O derramamento dos rejeitos causou morte de diversas espécies e também provocou mutações e anomalias em embriões de peixes. Segundo a mesma reportagem, a taxa de mortalidade dos animais foi muito alta. A poluição das águas leva à intoxicação nos seres aquáticos do lugar e também às pessoas, que ao ingerirem os peixes contaminados pelos metais pesados, podem gerar doenças e até mesmo chegar à morte. Outro ponto que podemos citar é a ilha de calor, já que é nos grandes centros urbanos que a temperatura alcança seu grau máximo. Isso ocorre porque nessas áreas os automóveis e indústrias lançam poluentes que provocam um aumento de temperatura. Além disso, pela ausência de árvores, a temperatura fica ainda maior. Nessas áreas são mais comuns as enchentes, após algumas chuvas, o que prejudica milhares de pessoas sem saneamento básico. Para finalizar, como que as indústrias podem ajudar o meio ambiente? As mudanças que elas poderiam adotar para preservar o meio ambiente são:
o reflorestamento das áreas que foram desmatadas, a criação de um processo de despoluição dos rios, a aplicação do desenvolvimento sustentável, separar os lixos entre orgânico e reciclável, reutilizando-os quando possível e descartando corretamente. Contando que o uso consciente dos recursos naturais, a conscientização das gerações futuras sobre a preservação ambiental e a criação de leis que garantam a preservação do meio ambiente são as principais medidas para diminuir o impacto ambiental. O mundo em que vivemos é repleto de coisas boas. Precisamos saber aproveitar tudo o que nos é oferecido de maneira correta para criar equilíbrio entre a natureza e o ser humano. Bom, este foi o nosso documentário. Agradecemos a atenção de todos e desejamos que com o tempo a humanidade passe a cuidar do meio ambiente para a sustentabilidade dos próximos que virão.